Fisioterapeuta, você tem muita dificuldade para utilizar esse recurso na sua prática? Então fica nesse vídeo que eu vou trazer um conceito de forma clara e objetiva para você ter mais segurança para aplicar ele na sua prática. Se você não me conhece, eu sou o Fisio André Jovedi, especialista em eletroterapia, onde eu associo a eletro meus tratamentos para ter mais assertividade e eficácia. E se você quiser fazer meu curso completo de eletroterapia, o primeiro link aqui da descrição desse vídeo, você vai ter muita prática, teoria e evidências científicas para você desenvolver o raciocínio clínico e utilizar a eletro de forma assertiva e eficaz. Fisioterapeutas utilizam muito esse recurso porque ele tem um baixo preço, fácil locomoção, poucos efeitos adversos relatados na literatura e é um aparelho que ele vem sendo estudado há mais de 40 anos, onde trazem muitas evidências ruins, mas também muitas evidências que de fato o TENS ele funciona se bem aplicado na estratégia correta. O TENS ele é um aparelho de baixa frequência, então dependendo do modelo ele vai variar de 0 a 150, 200 Hz, tá? O trem de pulso ele vai variar de 0 até 500 microsegundos e a intensidade, o nível dela depende da marca do aparelho, mas também você tem ali em torno de 80 Hz até 120, até 200, onde você consegue aumentar a intensidade desse aparelho. Pensando a níveis de aplicabilidade, né, onde o fisioterapeuta ele tem muita dúvida, como que eu aplico o eletrodo no meu paciente, qual que é a melhor forma? Na literatura, tem vários formatos de aplicação onde trazem resultados, mas o mais comum você vai ver na prática é aquele ponto doloroso no meio, no modelo bipolar, onde os eletrodos ficam entre o ponto doloroso. Se for uma área maior, você vai ter aquele modelo de 2 canais, onde a gente faz igual o modelo do interferencial, coloca tetrapolar, né, que são eletrodos em volta numa área maior dessa lesão, e os parâmetros que geram muitas dúvidas nos fisioterapeutas para utilizar. Qual que eu utilizo? O pré-programado? Muitas vezes não está errado dependendo do modelo que você tem de aparelho, mas a gente tem, pela prática de muita evidência científica, alguns recursos, né, alguns parâmetros que trazem para a gente mais assertividade. Como, por exemplo, se você for pensar em casos agudos, frequências altas e trens de pulso baixo, por exemplo, 80 Hz, que a gente utiliza na prática, de frequência, um trem de pulso entre 250, um pouquinho para baixo, ali 200, para você utilizar. Pensando a níveis de lesões crônicas, trens de pulso alto e frequência baixa, entre 10 25 Hz, a frequência, e o trem de pulso de 250 300, podendo chegar até 500, que é o modelo que mais traz resultados na prática se você aplicar no seu paciente. Tempo de aplicação. Alguns estudos trazem que você aplicar menos que 30 minutos, ficar aplicando ali 15, 20 minutos, é como se você gerasse um efeito placebo no seu paciente. Então, o que eu indico para você, sempre utilize mais que 30 minutos. Muitas vezes não coloque o TENS como um plano de tratamento durante a sessão com o paciente, dependendo de como é a sua rotina, como é o seu dia a dia, onde você atende na sua clínica ou home care, mas pense sempre em você fazer ali com o seu paciente 30 minutos, 35, 40, 45, não mais também que 1 hora, porque eu acho que daí você começa ali a não ter tanta eficácia, ser um período muito prolongado, e também você nem vai ter tempo para fazer isso lá na sua prática. E aí você pensa no quê? Intensidade desse recurso. Alguns estudos também trazem para a gente que a gente não deve esquecer de ir lá no paciente de 3 em 3 minutos, 2 em 2 minutos, 5 em 5 minutos e aumentar a intensidade. Por quê? Muitas vezes você pode não ter o melhor parâmetro selecionado, o melhor posicionamento desses eletrodos, mas se você não esquecer dessa intensidade, algumas evidências trazem que você vai ter um efeito benéfico do TENS lá no seu paciente. Claro que se você unir os 3 conceitos, parâmetro correto, aplicação do eletrodo correto e a intensidade correta, aí você vai ter uma eletroterapia que a gente chama de forma mais assertiva e eficaz. Então, sempre pense que você tem que selecionar o melhor parâmetro, colocar o eletrodo da forma melhor e não esquecer da intensidade. O que acontece na prática hoje? Muitas vezes o paciente ali, ele é atendido pelo fisioterapeuta e tem mais 5 pacientes com ele. O fisioterapeuta ele esquece de ir lá e aumentar a intensidade desse recurso no seu paciente. Está errado. Se você fizer isso, você não vai ter assertividade e efetividade na corrente TENS para você aplicar. Ela não tem segredo, é um aparelho de eletroanalgesia, então para gerar uma parestesia, tirar a dor do seu paciente. Ela não vai tratar o seu paciente, ela não vai chegar ali, tirar essa lesão e jogar fora, esse paciente está reabilitado.
Então você tem que associar com o seu tratamento com demais técnicas da fisioterapia, dependendo do caso. Mobilizações passivas, ativas, exercícios resistidos, seja lá o que for, dependendo do caso. Mas também você pode ficar tranquilo que muitas vezes, em alguns casos específicos, você tem que aplicá-la de uma forma passiva, porque esse paciente necessita disso. Mas, na grande maioria, você tem que aplicar, por exemplo, associada aos movimentos. Como, por exemplo, paciente com uma bursite subacromial, uma tendinopatia do supraespinhal, está com dificuldade de fazer abdução, coloca o TENS junto, associa movimento, associa exercícios, associa mobilizações, que isso vai ajudar o paciente a transpor essa barreira da dor e conseguir devolver a funcionalidade para aquela articulação. Então lembre sempre desses conceitos para você aplicar o TENS na sua prática, que você não vai ter erro, você vai ser mais assertivo e vai ter mais segurança para tratar os seus pacientes. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer eu te ajudar a ser mais seguro e assertivo nos seus tratamentos. Um abraço, eu vejo você no próximo vídeo.